Boa noite para todos, esse é o programa Militão Militão e para começar o programa de hoje vamos falar sobre planejamento urbano, o primeiro planejamento urbano de fato aqui em Londrina, e para falar sobre está o homem que trabalhou nele, que é o engenheiro Romeu Dematê, que é da prefeitura na época. Como vai, Romeu? Tudo bem? Marcelo, boa noite. Com muita alegria e um orgulho assim de pé vermelho londrinense poder estar aqui no teu programa e falar de Londrina para londrinense. É sempre uma satisfação muito grande para a gente poder ter esse diálogo com você. Como é que foi isso? O primeiro planejamento urbano de Londrina inclui inclusive a rodoviária, né? Então, Marcelo, por incrível que pareça, o primeiro planejamento urbano de Londrina só vem acontecer cerca de 1976, 77, certo? E nessa oportunidade eram previstas várias obras que nós chamávamos de estruturais. Entre elas estava a 10 de dezembro, que já havia sido começada, e nós estávamos terminando então a obra 10 de dezembro. E ali começa a nascer, então, a ideia da rodoviária. Londrina, então, tinha uma rodoviária pequena, precária, ali no centro. Todo londrinense lembra, na Sergipe, era rodoviária. Também era considerado um monumento, né? Por ter sido um arquiteto, o Artigas, que havia feito. Mas era necessária uma rodoviária maior. Aí, primeira questão era aonde? Aonde vamos pôr a rodoviária? Bem, as ideias foram várias. Eu me lembro, o Léo José Barbosa queria na Vila Portuguesa, que era um fundo de vale. Queria fazer lá. Queria lá na... É um lugar até, se você pensar bem, uma segunda... Era um local também possível. Certo. Ali também, perto do Arthur Thomas, né, ali onde depois nasce a universidade. Bem, e nós insistimos na antiga Vila Matos. A Vila Matos, por várias razões. Primeiro, ela estava localizada no centro. Você pega, são 3, 4 quarteirões do centro. Exato, perto do centro. Uma região deteriorada socialmente, porque ali era a antiga zona do Meretriz. Aliás, falando nisso, a zona do Meretriz de Londrina foi conhecida e famosa no Brasil inteiro. Todo mundo londrinense sabe. Desciam de avião no aeroporto para... E na Vila Matos. E na Vila Matos. Muito bem. Com isso, então, surge a ideia, e essa ideia levava em conta 2 fatores fundamentais. A localização perto do centro, passaria a ser no encontro das 2 maiores artérias, que seria a Norte e Sul, então, já no seu final, e a futura Leste-Oeste, porque nós já planejávamos a mudança da linha. Ah, tirar a linha dali. Tirar a linha. Então, veja bem, era um terreno... Muito bem localizado. Muito bem localizado. E um fator mais importante, o custo muito barato. Ah. Muito barato justamente por se tratar dessas condições em que o pessoal que morava na área de baixo, que tinha os filhos atravessando a Vila Matos para vir no centro ou voltar, não gostavam. Queriam também... Que a Vila Matos deixasse de existir. Deixar de existir. E assim, definido o local, nós fomos para o Rio de Janeiro convidar, então, o arquiteto, nosso grande arquiteto Oscar Niemeyer, que era fora ao concurso, vamos dizer assim, de licitação e essa coisa. Vocês se reuniram com ele no Rio? No Rio de Janeiro. Fomos, então, eu fui com ele. Nesse dia, quem nos recebeu foi o genro dele. Ele tinha ido fazer uma viagem, voltaria, e depois nós fomos encontrar aqui em Londrina. Ele veio em Londrina para continuar, então, os detalhes. E fomos, então, atrás do Oscar Niemeyer no Rio de Janeiro, e que daí, então, começa a nascer, de fato, o projeto da rodoviária.
E como é que foi? Ele veio para Londrina já com o projeto pronto ou ele discutiu com vocês? Então, nós apresentamos o terreno, ele fez uma viagem rápida aqui, depois ele volta com o projeto, ele fez uma viagem rápida para verificar. Foi quando nós pudemos conversar de como ele pensava nessa rodoviária. E eu nunca me esqueço, porque eu falei, como é que o senhor pensa? Ele pegou uma folha de papel, fez um risco à direita, um círculo, e outro à esquerda, e diz assim, ó, nós vamos rodar o fluxo do ônibus em cima e o fluxo de carro embaixo. E minha pergunta, mas por que redonda? Aí que impressiona. Ele vira e fala, olha, eu fiz a do Rio de Janeiro, eu fiz a de São Paulo, eu fiz a de Brasília, tipo assim, que mais que é? E cheguei e todas o fluxo dos dois se encontram. Causando problemas. Causando problema. E ele, nesse caso, com apenas um viaduto, muito simples nessa coisa, fez justamente isso. Você vai na rodoviária de Londrina, hoje é um exemplo para muitos anos ainda. Eu digo, porque era 1977. Nós falávamos, a rodoviária do ano 2000, parecia que 2000, 23 anos depois, não ia chegar. Nós já estamos em 2023, e ainda está lá. E agora é a rodoviária para mais de 2050. Porque a rodoviária de Londrina é uma maravilha. É só cuidar bem, né? Também tem isso. Cuida bem. No projeto original, era toda, como toda a obra dele de Brasília, toda de concreto. Depois foi, para efeito de economia, na época, transformaram a cobertura em cobertura telhado, vamos dizer, um telhado mais normal, fugindo um pouco. Aí você já não estava mais na prefeitura? Já. Aí já foi no mandato seguinte, mas foi concluída, ficou uma obra que eu acredito que é orgulho de londrinense de todas as maneiras. É um marco, né, para a cidade? É um marco para Londrina e muito bem feito, né? E agora ainda fizeram aquela rótula lá que era necessária, porque você também cruzava a 10 de dezembro e também tinha que atravessar a leste-oeste, que não existia. Então, na época, passa a existir com o quê? Com a mudança da linha férrea, da variante. Essa sim, no planejamento urbano, foi a grande obra de Londrina, sem dúvida nenhuma. Mudou totalmente a cidade, né? Tirar o trilho do centro, quem não é dessa época nem lembra mais, o trilho tinha uma característica negativa, ele dividia Londrina no meio. Nós tínhamos antes Londrina de cima e Londrina debaixo da linha. Isso deixou de existir. Então, com a variante, que permitiu, portanto, a leste-oeste, hoje é Dom Geraldo Fernandes. Exato, né? o nome oficial. O nome oficial. Ou seja, em 77 que ela foi, que vocês planejaram tudo isso. 77 começou, eu acho que foi mais ou menos em 79, 80, a inauguração da variante. Certo. E depois também nós iniciamos e foi continuado, acho que foi 81, 82 e tal, a leste-oeste. Muito bem, vamos para o intervalo. Já a gente continua conversando com o engenheiro Romeu Dematê. Você não precisa mais sair de casa para estudar numa das maiores universidades do Brasil. Com o EAD da Unifil, você conta com uma plataforma digital completa e flexibilidade para estudar com o melhor custo-benefício. São diversos cursos avaliados com nota máxima pelo MEC e com diploma equivalente ao presencial. É muito mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e conheça nossas formas de ingresso. Unifil, você já decidiu.
A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. Estamos de volta para esse bate-papo com o engenheiro Romeu Dematê. Estamos falando de planejamento urbano, do primeiro de Londrina. Vamos falar um pouco da questão do Sinconjunto da Zona Norte. E da sua conversa com, na época, bispo Dom Geraldo Fernandes. Como é que foi? O que isso significou para aquela região lá? Marcelo, nós, então, dentro desse planejamento urbano, já previmos a construção das casas populares, né? Os conjuntos habitacionais na época, o famoso BNH, etc. Acontece que nós estávamos numa época em que o fluxo da zona rural migratória era grande, porque acabava o tempo do café, vinha o tempo. Então, a mão de obra rural mudava para a cidade. E Londrina, muitas vezes não vê, corria um grande risco de favelamento enorme. Esse pessoal chegando sem ter uma infraestrutura preparada. E nós fomos justamente de encontro a isso, ao elegermos a Zona Norte, para absorver essa pessoal que mudava então para Londrina, sem favelamento. Você pensar em 25 mil casas naquela oportunidade, é o maior projeto do sul do país, né? São 25 mil casas em Londrina. Só os 5 conjuntos são 5 mil e poucos, né? Certo. Então, veja, foi um pensamento muito importante, inclusive com localização já também do próprio pool de combustível e a novo distrito industrial, que tudo, você vê, está acontecendo hoje, quase 43, 50 anos depois. Já estava previsto nesse planejamento. Já estava previsto nesse planejamento. E eu me lembro, conversando com Dom Geraldo Fernandes, uma época que nós fomos convidá-lo para participar do lançamento do PDS, era um partido na época, e ele falou, eu não participo de partido, porque partido parte, eu gosto de unir meu povo. Até a gente brincava, mas então o senhor vai ser da União Democrática Nacional. Ele falou, não, mas é partido também, parte. E nessa oportunidade ele me pede, fala, você vai fazer os conjuntos, mas não deixa eles pisando no barro, não, faz pelo menos um meio fio, uma calçada. E na época a gente, surpreendendo então Dom Geraldo Fernandes, falando, Dom Geraldo, o senhor vai perceber, nós vamos fazer toda a infraestrutura. Vão ter as avenidas de acesso, como tem hoje, a Sayuquinde, a da alta tensão, as rótulas, isso tudo estava previsto e aconteceu. O Geraldo viu acontecer esse pedido dele, muito maior. Época, então, que Londrina crescia até então como uma coxa de retalho, o indivíduo ia fazer um loteamento, ele simplesmente dividia o terreno, punha poste e estava loteado, ficando toda a infraestrutura para a prefeitura. Nós encaminhamos uma lei muito simples e muito importante para Londrina, a Câmara aprovou, aonde nenhum loteamento mais poderia nascer sem toda a infraestrutura e já pensando no cruzamento, no máximo de 500 metros, 2 avenidas
de 7ª categoria, ou seja, pista dupla. Já tinha que ter. Já tinha que ter. Então, isso foi aliviando. Então, enquanto nós íamos fazendo asfalto no que não tinha, tipo o Bandeirante, Leonor, Santiago, Santa Rita, os novos já nasciam, vamos dizer, asfaltados. E Londrina, essa terra de barro, quem viveu em rua de barro sabe o que é uma Londrina sem asfalto, né? Então, na época pude atender, é uma história, porque Dom Geraldo é uma história de Londrina, né? Uma das grandes referências, se não a principal, né? E veio seu nome por coincidência, não é nem nós que colocamos, mas vem seu nome então da Leste-Oeste, que hoje é Dom Geraldo Fernandes. É curioso, né? Curioso. Sem ter essas ações de planejamento lá, fatalmente a Zona Norte mesmo teria crescido de outro jeito, totalmente diferente, né? De outro jeito, como eu disse, como uma coxa de retalhos, porque os loteamentos iam surgindo à medida, por irrigação, à medida do crescimento, chegava, era zona rural, passava a ser zona urbana, era incorporada à malha urbana e estava feito um loteamento. Coisa que sem planejamento nenhum até então. Por incrível que pareça. Nós estamos falando de 77, o primeiro planejamento. É ontem. Né? Para uma cidade é ontem. Londrina que tem 80 e poucos anos, né? Metade do tempo ficou sem planejamento nenhum, depois que surgiu o primeiro. Então, ela foi, lá na origem, ela teve da Companhia Melhoramento um planejamento de lançamento muito pequeno. Por quê? Tem uma história aí. Porque Londrina era para ser uma cidade de passagem. A capital prevista pela Companhia Melhoramento era Maringá. Então Maringá foi totalmente planejada. Acontece que, como a estrada de ferro que ia direto para Maringá parou em Londrina, aconteceu toda essa reversão. Londrina passou a crescer além do planejado? Do planejado. O que era então o planejado de Londrina, que é fácil você reconhecer? Era até ali, até a Rua Lagoas, o centro, aquele quadrado central que você vê que é antigo, aquelas ruas... Era para ser só aquilo, então? Aquilo ali. Londrina era aquilo, não tinha... A Londrina e muito menos a grande Londrina, que vem então se unir com Cambé, com Ibiporã, etc. Olha, e aí virou tudo isso que é hoje. Londrina, pé vermelho, graças a Deus. Então, vamos lembrar, às vezes se pesquisa, só voltando à rodoviária, se pesquisa na internet sobre a rodoviária de Londrina, o projeto da rodoviária é isso que você disse aqui, é do Oscar Niemeyer, foi uma iniciativa de vocês trazê-la, não foi? É isso mesmo. Então, isso aí, você está dizendo, eu... Até pude consultar a Wikipédia, você conta uma segunda fase da rodoviária. A primeira fase da rodoviária, sem dúvida nenhuma, a história foi a escolha do local, a escolha do arquiteto, o projeto do arquiteto. Isso foi a origem da rodoviária. Todo londrinense da época sabe. Inclusive, essa questão da Vila Matos. Nossa, quantos londrinenses não lembram da Vila Matos? A importância que teve lá no tempos idos do Londrina, capital mundial do café, e depois, quando ela vem deteriorar socialmente uma região, sendo necessária ali uma mudança como foi feito de fato. O meu Dematê, muito obrigado por toda essa história interessante. Grande abraço para você. Até a próxima, hein? Obrigado a todos, Marcelo. E um abraço londrinense. Eu tenho orgulho de ser pé vermelho, como sempre faço questão de dizer. Um abraço. Olha que dica interessante. Você não precisa mais sair de casa para estudar numa das melhores universidades do país. Tradição e qualidade de ensino que fazem você se destacar no mercado com o EAD Unifil. Você conta com a melhor plataforma digital de educação à distância, flexibilidade para estudar e o melhor custo-benefício. Sem contar que são diversos cursos avaliados com nota máxima no MEC. É mais que EAD, é Unifil. ead.unifil.br ou 3375-7474. Unifil, você já decidiu. Já voltamos.
Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Você não precisa mais sair de casa para estudar numa das maiores universidades do Brasil. Com o EAD da Unifil, você conta com uma plataforma digital completa e flexibilidade para estudar com o melhor custo-benefício. São diversos cursos avaliados com nota máxima pelo MEC e com diploma equivalente ao presencial. É muito mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e conheça nossas formas de ingresso. Unifil, você já decidiu. Muito bem, agora no programa Militão e Militão é hora de falar sobre sucessão familiar com Otávio Scandelar, que está conosco aqui mais uma vez, né? Para essa série, que muita gente que me fala, ó, acompanho você com o Otávio Scandelar, e às vezes fala com aquele cara do chapéu. É ele mesmo, não sei. Como vai, Scandelar? Tudo bem, Marcelo. É bom que já tem a identidade, né? Já marcou, né? É isso aí, viu? Boa noite para você, meu irmão, minha irmã, né? Mais uma vez, muito obrigado por nos ver, nos ouvir e entender aquilo que a gente faça. É verdade. Passa, né, Marcelo? É. E o que nós passamos aqui, como já dissemos muitas vezes, estamos dizendo hoje, a gente fala do coração mesmo, viu? Tá? Muito bem. Dentro dessa sucessão familiar, essa semana me ocorreu nós falarmos um pouco sobre aristocracia, né? Sobre inveja. Opa! Mas falar um pouquinho de aristocracia, a meritocracia, enfim. Na sucessão familiar, o pai e uma mãe têm a obrigação, isso é uma obrigação, pai e mãe, é você elevar o pensamento do seu filho, da sua filha, para um grau de respeitabilidade. Porque normalmente a gente recebe N informações negativas. A maioria, né? A maioria é informação negativa, e principalmente nessa outra imprensa, que não é essa nossa aqui, né? Que fala muitas coisas que não são verdadeiras muitas vezes. Então, a aristocracia é você pedir para o teu filho, para a tua filha, mensurar a mensagem que ele recebeu, que ela recebeu, né, Marcelo? Tá? Porque nós precisamos, assim... Para que haja discernimento. Exatamente, que haja o discernimento, porque às vezes aquilo que nós estamos falando, a gente expressa um sentimento, porém, o sentimento, na verdade, a gente não consegue expressar, Marcelo. Porque sentimento a gente sente. Já fala sentimento. É de sentir. Então não há como expressar o sentimento. Então, pai e mãe, quando você ou você estiverem falando com o teu filho, ou com quem quer que seja, o ideal é que sejamos o mais sincero possível, né, Marcelo? Entendi. Porque a palavra pode dizer uma coisa, mas o olho não mente. Não tem jeito, né? Não, o olho não tem conversa, ele fala, ele mostra a verdade, quer eu queira, quer não, ele mostra a verdade. Então, o que significa aristocracia? É dizer, então, para o teu filho, para a tua filha, que solucione o problema. Entendi. Inclusive, eu li há poucos dias, acho que não foi até o Shapiro que escreveu, não sei, não lembro bem.
O aristocrata é aquele que diz assim, pode deixar que eu resolvo. Ah, ele tem essa iniciativa. Exatamente, ele resolve a questão. E o não aristocrata é que diz, vai lá e resolve. Manda o outro. Manda o outro, ou não toma iniciativa. Um exemplo que foi dado nessa mesma mensagem, por exemplo, a pessoa chegou atrasada num compromisso. Ela diz assim, o que não é aristocrata, e diz, a culpa foi do ônibus, foi do trânsito. Põe no outro. Põe a culpa sempre em alguém. Ele não assume, diz, olha, eu saí de casa tarde, eu me perdi no horário e, portanto, cheguei atrasado. Ou o aristocrata não chega atrasado. Ele já sai antes, já ele se planeja. Ele sai antes, chega adiantado, no compromisso assumido. Isso é aristocracia e é o que falta muito para nós aqui no Brasil, para nós brasileiros. Por exemplo, certa feita, quando eu fui presidente do nosso Clube Londrina Sul, do Rotary, né, veio um secretário do Estado para falar na nossa reunião. E ele chegou atrasado. Nossa, bastante. Muito atrasado. Eu simplesmente, na hora combinada, eu comecei a reunião e ele chegou, a reunião já estava na metade. Então, gente, aristocracia quer dizer isso. Nós não podemos dar mais vantagem esperando aquele que está atrasado. Que quem está na hora vai ser prejudicado. Exato. As pessoas corretas sempre saem perdendo, né? Perde com isso daí. Quer dizer, então, é uma das coisas, pai e mãe, que você tem que fazer com o teu filho, é dizer, tua filha também, lógico, ambos, aristocracia, chegue no horário combinado. Ninguém é obrigado a combinar nada, mas se combinar, tem que cumprir. Muito bem colocado. Eu já passei bastante raiva com isso, gente que não cumpriu. Olha, gente, eu creio que entre as coisas má da humanidade é a impontualidade. Tá? Isso é falta de compromisso, é falta de respeito para com o irmão ou com a irmã, ou com quem nós combinamos. Aristocracia, e é coisa simples, gente, é só cumprir o que está combinado. A aristocracia é mais ou menos como a água. O exemplo que eu normalmente dou é a água. A água, ela nasce de uma minazinha pititica. Nós temos um sítio que tem uma minazinha. E ela, logo que ela nasce, ela vem de baixo para cima. Ela se dobra, se curva e começa a correr. Ela vai em direção ao mar. Toda a água sempre vai em direção ao mar. Não tem movimento contrário. Não tem movimento contrário, a menos que alguém mexa. Aí tudo bem, se colocar uma bomba lá e puxar, mas aí não é natural. Por isso, você tem que ensinar ao seu filho que seja um aristocrata natural, que cumpre o papel ao qual ele veio aqui para este mundo. Tá? E assuma a responsabilidade de fazer o que tem que ser feito e não fazer o que não tem que ser feito. Voltando ao exemplo da água. A água, ela nasce com a missão de voltar para o mar. Certo. É isso ou não? Exato. Toda água vai. Toda água ela vai para o mar, de uma forma ou de outra ela vai. Mas então que quando represa a água, ela evapora. Torna-se chuva. Ela vai. Então, enfim, ela vai para o mar. E é isso, meu caro irmão e irmã, que você tem que fazer com o teu filho. Ensine esta responsabilidade, esta maturidade de nunca, jamais jogar algo que eu fiz para que alguém... Não, a culpa foi dele, ou foi dela. Isso não pode mais acontecer, já não há mais tempo para isso. Hoje nós temos que ser mais firmes, decididos, determinados, aristocrata. Assuma o teu compromisso e cumpra-o, conforme Cristo fez. Gente, mais uma vez, nosso obrigado, boa noite e até a semana que vem, se Deus quiser. Olha que dica interessante.
Você não precisa mais sair de casa para estudar numa das melhores universidades do país. Tradição e qualidade de ensino que fazem você se destacar no mercado com o EAD Unifil. Você conta com a melhor plataforma digital de educação à distância, flexibilidade para estudar e o melhor custo-benefício. Sem contar que são diversos cursos avaliados com nota máxima no MEC. É mais que EAD, é Unifil. ead.unifil.br ou 3375-7474. Unifil, você já decidiu. Já voltamos. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. Você não precisa mais sair de casa para estudar numa das maiores universidades do Brasil. Com o EAD da Unifil, você conta com uma plataforma digital completa e flexibilidade para estudar com o melhor custo-benefício. São diversos cursos avaliados com nota máxima pelo MEC e com diploma equivalente ao presencial. É muito mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e conheça nossas formas de ingresso. Unifil, você já decidiu. Estamos com o vice-prefeito de Londrina, João Mendonça, aqui no programa Militão e Militão. O João, que no mês de janeiro ficou por 15 dias como prefeito, né, João? Isso, foi uma interinidade, né? E daí nós procuramos dar sequência, né? Aquilo que a gente já vem acompanhando no dia a dia, né, Marcelo? Eu quero assim, agradecer também a todos que estão nos assistindo, né? Inicialmente deveria ter falado isso, né? Mas é muito bom. Para vocês verem que é um papo bem legal, é uma conversa bem franca, né? Das coisas boas que vem acontecendo em Londrina, né? E nesses 15 dias, o que foi possível fazer? Como é que foi? Eu não senti dificuldade, porque eu já venho acompanhando cada secretaria ao longo do mandato, né? No primeiro mandato foi assim, e nesse segundo mandato também, né? Então nós estamos aí com esse pessoal legal, dando sequência às atividades, né? Seja de manutenção na cidade, da questão também da sequência, do planejamento, não só para o nosso mandato, mas para os mandatos futuros, né? Que virão, né? E a gente pede à sociedade que adote essa cultura, que assuma essa cultura de uma Londrina cada vez mais desenvolvida, né? Porque com isso todos ganhamos, né? E é muito bom você morar numa cidade onde vê no dia a dia acontecendo as obras, o cuidado com a cidade. Quem nos visita gosta muito, né, do que vem ver em Londrina. E isso é muito bom. Nós só temos a agradecer a todos que têm colaborado com a administração. Quando nós assumimos, nós pedimos que a comunidade assumisse junto com o Marcelo, o João Mendonça e a Câmara Municipal. E é isso que tem acontecido, né? Nós temos a grata satisfação nessa caminhada, podemos contar com a sociedade organizada, com todos os setores aí organizados, né? Nós temos o Fórum Desenvolve Londrina, que é uma série de entidades que participam ali. Não, são pessoas comprometidas com a cidade, né? Então isso é muito bom, Marcelo, o que vem acontecendo na cidade. E durante esse tempo como prefeito interino, você reuniu os secretários todos? Sim, eu convidei todos os secretários para um café da manhã. Aquela conversa onde você, em poucos minutos, você evita uma agenda que muitas vezes leva horas para translado, para conversa, para isso, aquilo. Então, são nessas reuniões que afina-se a viola, né? E quem ganha é o munícipe, né? Porque tem secretário que tem a ver com outras secretarias. É uma integração,
né? Toda secretaria, na verdade, tem a ver com a outra secretaria, né? É como um corpo, né? O dedinho tem a ver com quando machuca um dedo, todo o corpo sente. Então é isso que acontece em uma cidade organizada. Quando acontece alguma coisa ruim com o setor, né? Também toda a sociedade sente, né? Assim uma administração que precisa andar unida para que quem saia no lucro seja a comunidade de um modo geral. Quantos então, foi secretários isso que são em Londrina? Entre secretarias e autarquias e companhias, são 32 secretarias, né? É bastante coisa, é complexo, hein? É muita gente, é muito trabalho, são atividades, né, que vai desde a limpezinha até uma grande construção, né? Tivemos aí o retorno às aulas, né? Estive visitando vários colégios, Marcelo. Mas você foi visitar para ver? Eu fui ver o dia a dia, a satisfação dos alunos, a chegada dos pais, a alegria dos pais em poder estar levando seus filhos nesse retorno triunfal aí, né, digamos assim, às aulas. E fui ver desde a merenda, o que estão servindo para as crianças. Estive acompanhado, eu acompanhei também, foi uma visita conjunta que a Maria Tereza, nossa secretária, esteve também com a gente nessa visita, o secretário de Planejamento, o Canhada, esteve com a gente, e foi muito boa essa visita, né? O que vimos ali nos deu a certeza de que estamos no caminho certo. Houve, nessa semana, uma fiscalização das obras, né? Quem que participou, João? Sim, eu participei. Eu gosto também, né? Vai um grupo fiscalizar a obra, é isso? Vai um grupo, especialmente aqueles secretários que a obra está acontecendo na pasta dele, né? Educação, quando está construindo um colégio, uma quadra, tal. Fundação de esporte, uma construção de um campo, de uma quadra, e assim vai, né? Recap asfáltico, vias novas. Cada secretário que tem a ver, né? Que tem aquela afinidade com aquilo que vai ser visto, então nós vamos com eles, né? E ali já se reúne também com a pessoa que está construindo, com a construtora, com a empresa que está construindo. Muitas vezes é a própria prefeitura que está lá com a sua equipe realizando aquele trabalho. Então é isso, é na ciclovia, aonde vocês pensarem, nós estamos atentos para que saia uma boa obra, para que a entrega seja satisfatória para a comunidade. Aí você passou em várias obras? Constantemente. Graças a Deus eu gosto de trabalhar, né? Gosto de estar presente, gosto de atender a comunidade. Não gosto muito de gabinete. Eu vou no gabinete quando tem que atender as pessoas, né? A agenda eu vou lá e tal, mas eu gosto do trecho, né? Eu vou ver a estrada rural, vou ver a agroindústria e assim vai. E também fui a Curitiba com o secretário de governo Alex Canziani, também visitamos várias secretarias, reivindicando algumas atenções aqui para Londrina. E assim vai. Eu tenho que ir a Brasília também visitar algumas situações lá junto com o prefeito, ele me convidou, estaremos lá em breve. Ah, é? Vai para Brasília? Vamos lá. E é importante que a gente acompanhe, né, isso, tudo que está acontecendo. Porque quando acontece uma interinidade, Marcelo, a gente não fica perdido ali, né? A gente está por dentro do que está acontecendo, então é uma sequência normal para a comunidade. Se eu não me engano, são mais de 80 obras que estão sendo tocadas ao mesmo tempo em Londrina, é isso, João? No final do ano foram lançadas 76, né? 76 obras, além das que já estavam em andamento. Então, se formos somar isso tudo, vai dar mais de 90 obras, né? Em andamento na cidade. Bastante coisa, hein? E temos mais ainda para que o prefeito venha. Com certeza ele vai lançar por esses dias mais obras. Isso é bom. Muito bom. Não para, então. Não pode parar. Mas é isso que o contribuinte gosta, ele quer. Ele quer que o orçamento, que o imposto que ele paga, sirva para a folha de pagamento, que é sagrada, o custeio, a manutenção da cidade, que é sagrado, e principalmente o investimento na cidade. É para isso que que serve o imposto que a gente paga, né, no nosso dia a dia. E aquele projeto que a gente conversou bastante ano passado, esse ano tem novidade, que é o agro-urbano, né? Sim, está numa sequência muito boa, né? Tivemos aí um ano muito legal, especialmente na questão das hortas escolares. Tem a horta escolar convencional, né, aquele que se aproveita o espaço ali excedente no entorno da escola. E temos também as hortas pedagógicas, aquela que o aluno, além dele fazer parte do material didático ali do dia a dia, né, na prática, ele vai lá na horta e ele aprende também essas questões, né?
de como viver, de como produzir uma hortaliça saudável. E com isso, muitas crianças passam a gostar de consumir esses alimentos, né? Porque ela vê ali no dia a dia eles crescendo e a produção completa ali acontecendo. João Mendonça, vice-prefeito de Londrina, muito obrigado, grande abraço para você. Eu agradeço pelo convite, fiquem com Deus. Olha que dica interessante. Você não precisa mais sair de casa para estudar numa das melhores universidades do país. Tradição e qualidade de ensino que fazem você se destacar no mercado com o EAD Unifil. Você conta com a melhor plataforma digital de educação à distância, flexibilidade para estudar e o melhor custo-benefício. Sem contar que são diversos cursos avaliados com nota máxima no MEC. É mais que EAD, é Unifil. ead.unifil.br ou 3375-7474. Unifil, você já decidiu. Já já voltamos. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Você não precisa mais sair de casa para estudar numa das maiores universidades do Brasil. Com o EAD da Unifil, você conta com uma plataforma digital completa e flexibilidade para estudar com o melhor custo-benefício. São diversos cursos avaliados com nota máxima pelo MEC e com diploma equivalente ao presencial. É muito mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e conheça nossas formas de ingresso. Unifil, você já decidiu. Vamos conversar um pouco sobre liberdade de expressão. E para falar sobre o tema, está conosco o Cassiano Mascarenhas, que sempre está aqui com a gente no programa Militão e Militão. Como vai, Cassiano? Tudo bem? Como vai, Marcelo? Como vai, pessoal? Boa noite. Vamos falar disso. Você acha que a liberdade de expressão pode estar ameaçada no Brasil? Eu temo muito a respeito desse assunto. Ultimamente tem acontecido alguns fatos aí que nos deixam preocupados, né? Estão falando em criar regulamentação para mídias, né, sociais e para a própria imprensa. Para que isso? Eu só vejo isso em país comunista, né? E a gente não é. Nós vivemos numa democracia. Exato. E a democracia não pode ser ameaçada. Isso deveria até ser crime falar um negócio desse, né? E aí tem uma outra frente aí que é o próprio STF, por parte de alguns ministros ali, eu cito o Alexandre de Moraes, né? Certo. Que tem feito coisas que você fica arrepiado, que é prender deputado. Quando que você viu isso? Um deputado ser preso por ter falado? Eles são deputados, né? Eles estão no parlamento, o negócio deles é falar, né? Exatamente, o significado do parlatório é esse, falar. Não é? E aí o Alexandre, eu acho que ele está exagerando demais na competência dele. E isso aí está ameaçado, eu acho, que a democracia. Até porque uma coisa que na rede social você já vê que é muito ofensiva, muito agressiva, você já sabe, né? As próprias pessoas já falam, isso aqui não quero ver, não é? Exato. Então, depois que foi criado, que as redes sociais entraram aí no mercado, no nosso dia a dia, no nosso convívio, eu acho que o poder de voz de cada cidadão ampliou demais, sabe? Eu acho que não tem que deixar de responsabilizar as pessoas pelo que elas falam. Não, nada disso. Da pessoa ser preconceituosa, de falar qualquer coisa que atinja o outro de maneira nociva, né? Mas não pode tolir os nossos direitos de se comunicar. Entendeu? Eu acho que
tudo mudou depois que deram voz para o cidadão. E a democracia é o quê? É o cidadão no comando, através de líderes, né? Mas não através de alguns ditadores aí, que nem pelo povo foi eleito. Não é um cargo eletivo, né? Pelo povo. Eu cito o STF, né, no caso. E aí esse poder aí judicial está bem rigoroso com o nosso governo federal, né? E aí ele não consegue governar, não consegue fazer nada, né? Recentemente foi chamado para prestar um depoimento lá, sem pé e sem cabeça. Exatamente, né? na Polícia Federal, né? Polícia Federal. Uhum. E as redes sociais, eu não sei o que vocês pensam, mas as redes sociais, para nós, é excelente. Onde você pode opinar sobre qualquer tipo de produto, qualquer tipo de política. Uma coisa que é legal também nas redes sociais é o registro que fica na memória, né? Porque nós temos a tendência de esquecer fácil das coisas. Exatamente. Mas aí quando você tem vídeos e você solta lá o que um falou, o que o outro falou, e normalmente em época de campanha aparecem aqueles vídeos montados por marqueteiros, coisas lindas, maravilhosas, políticos andando com criança, políticos indo a igrejas e tal. Comendo pastel tem muito. Comendo pastel e tal. Mas o que a gente percebe é que eles tiveram um histórico do que eles realmente são. E está tudo registrado nas redes, entendeu? E aí a gente consegue tomar o nosso partido, usar a nossa inteligência para votar. E precisa de imagens, precisa de história, né? Isso aí não pode, de maneira alguma, pode ser proibido de ser divulgado, né? Jamais. Mas você tem razão, tem um bloco, inclusive de políticos, né? Não é só o grupo ligado ao PT, mas fora do PT defendendo essa ideia de que precisamos regulamentar as redes sociais, né? Eu não sei de onde que vem isso. Na verdade, o interesse dos caras é de continuar fazendo a velha política, eu acho, sabe? Aí a gente já falou sobre isso, né? Sobre a verba o fundo partidário, os 6 bilhões que foi passado para os partidos e tal. Em redes sociais eles não precisariam gastar muito dinheiro. Não precisava gastar nem 10% disso. Um exemplo disso é como o governo federal atual se elegeu, gastando muito pouco, né? E tendo muito... Quer ver uma outra coisa que me deixa preocupado? A tal da fake news, né? Eu acho que isso não passa, porque você definir uma fake news é muito complicado. Às vezes é fake news para você, Marcelo, mas para mim não. É a minha verdade, é os fatos que eu tenho, né? E aí você coloca o poder na mão de poucos e deixa pessoas vítimas, né? Baseado numa lei que não tem pé nem cabeça, essa fake news, lei da fake news não funciona. Exatamente. Fake news deveria ser só o que é exatamente mentira mesmo, né? Ou seja... o Cassiano ganhou a corrida de aventura tal, aí você vai ver lá, ele ficou em segundo, aí é uma mentira. Exatamente, certo? É fato, né? Aí não, é contra-fato, o Palmeiras não tem Mundial, pode ganhar agora, mas o fato é que não tem. Marcelo, mas dá discussão. Aí você me complica. Mas se ganhar, ninguém vai poder dizer que não tem. Exatamente, você falou tudo. Agora, ideias... E opiniões, como. você não pode caracterizar como uma fake news, concorda? Por exemplo, a polêmica em torno da vacina. Exato. Eu não acho que quem é contra a vacina está falando uma mentira, nem quem é a favor está falando uma mentira, são opiniões. Exatamente. Você entendeu? Exatamente. Então, a questão da vacina é outra questão. Existe em vários países, inclusive o nosso e alguns estados aí, exigindo a questão do passaporte vacinal. Para mim, ela ofende o nosso direito, entendeu? Por quê? Primeiro, a vacina ela é experimental ainda. Porque você vê pessoas tomando a 3ª dose e pegando a vacina. E por que você tem que tomar a vacina se está pegando? Outro fato, essa vacina já estão detectando através de estudos que ela oferece efeitos colaterais, inclusive em pessoas mais jovens, até de morte, entendeu? Então, por que vai tirar o meu direito de não tomar a vacina? Entendeu? Então, se ela não está 100% efetiva, bloqueando o contágio e a multiplicação do vírus e tal, por que tem que ter a vacina no passaporte? Não faz sentido nenhum. Exatamente. Em que pese o fato que a maioria da população tomou a vacina, como eu tomei, não sei se você tomou.
Mas que se deve ter o direito de ter uma opinião sobre isso é inegável. Exatamente. Entendeu? E você vê autoridades falando tudo que é contra isso é fake news. Calma, nem tudo é. Há cientistas dos dois lados da conversa, né? Há cientistas dos dois lados. Exatamente. Com certeza. Então, mas voltando à nossa discussão aqui, temos 1 minuto. Então, o que você espera nessa eleição é que a gente fique de olho em quem fala nisso, em proibir ou regulamentar para proibir a liberdade de expressão. O que a gente tem pouco tempo, né? Mas então eu vou resumir aqui. Eu acho o seguinte, a gente tem que ver não só o que eles falam, porque eu percebi que o PT, eles estão explícito dizendo que vão fazer coisas que é contra a democracia. Até porque eles são socialistas, comunistas e tudo mais. Já o atual governo, ele já mostrou o que ele quer, é deixar o povo decidir, entendeu? Ele deixa à vontade, né? Então, quem falar de democracia e falar que o governo Bolsonaro é ditador, é mentira. Nem sei se posso falar que é fake news. Mas os dados mostram, o jeito mostra, né? E é isso. Cassiano Mascarenhas, muito obrigado. Até semana que vem. Vai voltar para conversar mais com a gente. Grande abraço. Valeu, obrigado. Viu? Boa noite, gente. Olha que dica interessante. Você não precisa mais sair de casa para estudar numa das melhores universidades do país. Tradição e qualidade de ensino que fazem você se destacar no mercado com o EAD Unifil. Você conta com a melhor plataforma digital de educação à distância, flexibilidade para estudar e o melhor custo-benefício. Sem contar que são diversos cursos avaliados com nota máxima no MEC. É mais que EAD, é Unifil. ead.unifil.br ou 3375-7474. Unifil, você já decidiu. Boa noite para todos!